meio-dia e 30 aqui em Brasília. Vamos começar mais um Momento Psi de hoje, dessa semana. E para dar continuidade à discussão que a gente tem feito durante toda a semana sobre a relação família-escola, nós vamos conversar um pouquinho sobre os papéis da família e da escola nos processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Por que disso? Primeiro porque essa semana foi semana dos professores, né? E a gente sabe bem quais os desafios que os colegas da profissão enfrentam para dar conta dessa arte tão difícil de educar as nossas crianças e promover a formação de sujeitos integrais, né? Também porque algumas alunas minhas me colocaram a seguinte situação, né? Qual é de fato o papel da família? Qual é de fato o papel da escola quando a gente fala de formação de crianças? Até que ponto a escola tem o papel de educar? E aí é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Qual é o papel da família? Qual é o papel da escola? E qual é o verdadeiro significado dessa palavra educar? Porque educar, nessa discussão que a gente vai estabelecer hoje, ela vai estar diretamente relacionada a esse processo de ensino, a esse processo de aprendizagem que acontece dentro da escola e fora da escola, que acontece dentro da família e fora da família. Porque, na verdade, a gente tem uma tendência a tentar fazer uma separação didática, né? A criança aprende na escola, a criança é educada em casa. Mas será que é assim mesmo? Então é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, um tema que não foi trazido por uma única pessoa, mas por um grupo de alunos em uma situação de debate de sala de aula. Já agradecendo todo mundo que tá entrando, a Esmeralda, o milionário líder, hein? Poxa! A Sandra Mendes, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. E aí, quem quiser ir conversando, trazendo perguntas, podem ir trazendo, que eu vou tentando acompanhar as questões de vocês e respondendo na medida do possível, tá certo? Então, vamos começar essa nossa conversa sobre os papéis da família e da escola. Pra gente começar a falar disso, vamos entender o que é a escola. O que é a família nesse cenário contemporâneo? Olha, nós estamos no século XXI e nos últimos 30 anos nós vimos a sociedade passar por transformações absurdas, incríveis, né, e intensas, também profundas, que reconfigurou todo o cenário familiar, todo o cenário escolar, os papéis sociais, inclusive, das pessoas. E isso é extremamente importante quando a gente vai estabelecer essa discussão. Por quê? Porque toda essa reconfiguração vai demandar de nós, pessoas, de nós, adultos de referência, nossas crianças e até mesmo profissionais da educação, uma postura diferenciada. Então eu não posso querer entender a escola e entender a família com o mesmo olhar que eu tinha 30 anos atrás. A escola de quando eu fui criança não é a mesma escola que os meus filhos têm hoje. Até porque quando eu fui criança, a minha mãe, minha querida mãe, teve a oportunidade, na verdade quem teve a oportunidade fui eu, né? Eu tive a grata oportunidade de poder ter a minha mãe me acompanhando 24 horas por dia. Então era ela que me buscava, era ela que me deixava. Eu chegava em casa, estava tudo pronto, tudo preparado para me receber, ela me acompanhava nas tarefas, ela passava o restante do dia comigo. E hoje os meus filhos não são assim, né? Embora eu leve eles, eu busque eles, os nossos tempos são extremamente limitados, porque eu não estou integralmente à disposição da minha família. Eu tenho outros papéis sociais também, que no caso os papéis de profissional, eles acabam competindo muito intensamente com os meus papéis de mãe e mulher. E aí a gente precisa fazer essa roda girar, né? Porque assim eu como mãe também sou profissional da escola também é mãe, também é pai. Então quando a gente dá uma volta de 360 nessa discussão, a gente começa a entender que essa separação didática, o que é escola, o que é família, talvez precise ser reordenado, reconfigurado, revisto também, justamente porque família, escola, tudo é diferente do que era há 30 anos atrás, né? E são mudanças que não tem como a gente voltar atrás. Será que nós vamos abrir mão do nosso papel profissional, do lugar profissional que nós mulheres conseguimos alcançar? Muito dificilmente as mulheres de hoje vão abrir mão desse lugar, né?
inclusive as que são professoras. Então é nesse cenário, são nesses locais sociais que a gente precisa discutir um pouco essa relação. Por quê? Porque embora os papéis precisam ser reorganizados, a família tenha girado, a escola, a sociedade, nós tenhamos essa nova reconfiguração, a criança, ela continua ali, ela continua em fase de desenvolvimento, ela continua precisando de atenção, ela continua precisando de mediação e de acompanhamento. E aí como é que a gente vai poder fazer esse acompanhamento se eu tenho uma mãe agora que trabalha, se agora eu tenho uma escola que é integral, como é que fica tudo isso nesse novo cenário? Boa tarde a quem continua entrando, a Júlia, o Carlos, o Edinaldo, o Rafael, sejam todos bem-vindos e vocês podem se sentir à vontade para contribuir com a nossa reflexão de hoje, tá certo? Então, dito isso, né, a gente já sabe que nós temos intensos desafios. Desafios os quais a escola mesmo muitas vezes sinaliza, a própria família sinaliza. Eu passei 15 anos atendendo especificamente crianças em situação de dificuldade, fazendo especificamente trabalho de orientação à família, e essa escuta sobre esse desafio, sobre o não saber como fazer com o filho, como auxiliar, é uma constante, né? Como é que eu posso dar conta de usar o meu tempo? Como é que eu posso transformar o meu tempo em um tempo hábil? E do outro lado da escola, enquanto profissional da educação e colegas, né, desses profissionais, eu também escutava a queixa, mas a família não está presente. Eu preciso da família presente para dar conta de promover o processo de aprendizagem da criança. Como é que eu faço? Então a gente tem um cenário polarizado, em que a família está num lugar sem saber fazer algumas coisas e a escola está no outro lugar com algumas dificuldades e muitas vezes sinalizando que tem dificuldades também para fazer algumas coisas no que se relaciona à família. Então, pessoal, os desafios eles são intensos. E a gente tem que levar em consideração que existem outras nuances sociais que elas entraram dentro da escola sem pedir licença, simplesmente invadiram. Por exemplo, a questão da violência. E aí, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Porque tudo isso emerge lá na escola, que é um espaço de formação integral. Então, vamos começar a falar um pouquinho desses espaços, né? O que é família e o que é escola. Família é esse primeiro espaço social no qual a criança nasce imersa, né? Se não é a família biológica, ela vai ter um grupo ali que vai servir de apoio, de acolhimento afetivo, social, cultural, que vai servir de referência para essa criança. Então, a família é esse primeiro lugar, é essa base. É o lugar onde estão as principais referências identitárias, os principais vínculos afetivos. E é por isso que a gente fala tanto da importância da família e da sua participação no processo de desenvolvimento. E aí, como esse espaço base, esse espaço que oferece uma influência tamanha na constituição identitária, porque aqui eu não estou falando de aprender português e matemática, eu estou falando de formar um sujeito, né? Então a família ela tem esse peso muito grande, justamente por ter esse peso, ela não pode simplesmente distanciar-se e ficar como uma espectadora desse processo. Ela tem que de fato atuar, contribuir. É compreensível que a família tenha dificuldade, porque ninguém nasce sabendo ser pai ou ser mãe, né? A gente aprende a educar, a formar uma criança na vivência. E mesmo assim, que eu tenha uma, duas, três, tantas forem outras experiências com os filhos anteriores, esse novo filho que vem, ele me traz novos desafios. Então, sermos pais é algo que nos faz, a gente chama de reeditar, a gente volta atrás, ver todas as experiências que a gente tem e agora ver como essas experiências nos servem para ajudar essa criança, esse sujeito que agora está em formação. E aí, de fato, nada de ser espectador. Eu preciso ser ator, eu preciso ser alguém que medie efetivamente esse processo. No que diz respeito à relação família com escola, a família precisa ter consciência que a ela não cabe só levar a criança para a escola, ir às reuniões quando é chamado, ou de vez em quando procurar a escola para saber como está o desenvolvimento do filho e acompanhar obrigatoriamente as tarefas de casa. A função da família ela é muito maior, porque o processo de desenvolvimento ele não é cindido. Eu tenho aqui o que eu aprendo cognitivamente e aqui o que eu aprendo em termos de identidade. Não é tudo isso, é muito junto, não tem como separar. Nesse momento eu vou estimular a inteligência da criança.
nesse momento eu vou estimular a socialização. Não tem como, é tudo integrado. Então, nessa integração, a família precisa contribuir com a escola, até porque as aprendizagens iniciais nasceram com a família, o que não significa que vão se encerrar na família. Por quê? Porque nós vamos ter vários outros grupos sociais, como a escola, que virão depois da família para dar continuidade a essa formação desse sujeito. Então a família tem sim que participar de eventos, participar das reuniões, comparecer quando for chamado, acompanhar as tarefas de casa. Se eu não tenho condição de acompanhar, não tenho conhecimento específico, que eu possa buscar estratégias para ajudar essa criança, nem que seja buscar uma outra pessoa. Mas a criança ela não pode ficar sem esse suporte. Por quê? Porque a tarefa de casa ela é uma extensão daquele trabalho. Sem falar que a tarefa de casa também contribui para estreitar o vínculo da criança com o pai, né? Então, é importante também que a família conheça a proposta pedagógica da escola. Eu não vou escolher uma escola só porque ela está próxima da minha casa. Eu preciso escolher uma escola que compartilhe as mesmas perspectivas de vida que a minha. Por isso, muitas vezes, as pessoas escolhem escolas de orientação religiosa, né? Mas, além disso, qual é a proposta? Quais são os projetos? Porque, conhecendo os projetos, eu posso acompanhar como se dá a evolução desse trabalho pedagógico e posso também pensar em formas de contribuir para que os resultados desse trabalho que vem sendo desenvolvido na escola possam crescer, possam ser cada vez maiores e melhores, né? Eu também preciso, sempre que for necessário, sempre que eu tiver dúvidas específicas, buscar a escola para perguntar sobre o meu filho. Mas não necessariamente só quando eu tiver dúvidas. Eu posso, por exemplo, diariamente eu pergunto para a professora dos meus filhos, para as professoras dos meus filhos, como é que eles estão, como é que foi o dia deles, né? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Então, tanto a professora me dá um feedback, quanto eu dou um feedback da professora quando ela passa por alguma dificuldade. Da mesma forma que você pode perguntar para a sua criança, como é que foi o seu dia hoje? Porque algumas coisas que acontecem na escola podem ser resultados desse processo de desenvolvimento de algumas competências que a criança talvez ainda não tenha, ou que ela esteja com dificuldade para aprender. Então, quando você pergunta, você compreende o que ela está passando e você vai ter possibilidades de encontrar formas de ajudar essa criança a se regular nesse espaço educacional. Mas também tem a possibilidade de você ser um amigo da escola, ser alguém que contribui. Se você é o pai pintor, por que você não pode ir na escola fazer um trabalho voluntário? Você é um pai marceneiro, você pode fazer um trabalho voluntário. De repente a gente pode, tem muitas escolas que oferecem um sábado, né? A escola aberta, a gente pode fazer oficinas. Tudo isso por quê? Porque a criança ela vai começar a compreender qual é a importância da escola na vida dela. No meu estudo de doutoramento, eu fiz com adolescentes em situação de conflito com a lei. Elas estavam com cumprimento de medida socioeducativa. E uma coisa que ficou muito marcado na fala delas era justamente isso. Como é que eu podia valorizar a escola? Como é que eu podia valorizar a educação se os meus pais não me ensinaram isso, né? Então, de fato, eu evadi, eu parei de estudar, porque os meus pais não me diziam claramente que era importante eu estudar. Então, percebam a importância disso. Você é referência como exemplo, que é o que a gente tem batido sempre nessa tecla, né? Nós somos exemplo. E não adianta nada eu dizer para o meu filho, você tem que estudar, se eu não ofereço a ele elementos que sirvam como exemplo para ele. Ele tem que perceber que eu valorizo o estudo, que o estudo para mim é importante. Ele tem que perceber que eu valorizo a educação, que eu respeito os profissionais daquela escola. Porque muitas vezes eu tenho um problema de indisciplina com a criança e o pai, ao invés de ir compreender a situação que ocorreu na escola, ele já chega armado, né? E se coloca contra a escola. No momento em que ele faz isso, ele desconstrói o trabalho da escola e também ele está sinalizando para o filho dele, aquele espaço ali ele não tem valência, ele não tem valia na minha vida, então eu posso ser o que eu quiser, né? Essa escola não tem peso, o que tem peso é aqui que eu tô aprendendo com a família. Então a gente tem que equilibrar isso, a gente tem que mostrar para as nossas crianças que a escola é um espaço
tão importante quanto a família, porque ela vem dar continuidade àquilo que a gente ensina em casa, mas também ela vai acrescentar outros elementos que a gente por vezes não consegue trabalhar em casa, tá certo? Boa tarde aí quem entrou depois, já perdi muita gente, né? Cozinha Pedagógica, Rayane, Dal, a Lelê, Thaís, Gabriela, o Can, acho que é Can. Sejam todos bem-vindos. E aí a gente está aqui ainda na primeira parte da nossa discussão falando sobre os papéis da família. Então, pessoal, é isso, né? A criança ela tem que entender que a escola é um espaço de formação. E essa primeira aprendizagem perpassa sobre como nós olhamos a escola, como nós estamos dentro da escola. Porque também se a criança não me percebe presente dentro da escola, de outra forma, eu estou dizendo para ela que a escola não é importante para mim, né? Que ela tá lá talvez para cumprir tempo. Nossa fala também tem que ser cuidadosa, né? Porque muitas vezes a minha fala ela é endereçada à escola no sentido de desrespeito, de desvalorização, de descredenciamento, né? Essa semana aconteceu um episódio muito chato de um colega da publicidade falar da semana do saco cheio com relação aos professores, né, denotando desconhecimento do ocorrido, do tema que ele estava falando, mas também criando uma ideia falseada. Então, se eu digo que professores são preguiçosos, que os professores não querem trabalhar e tantas outras coisas que as pessoas têm dito a respeito do espaço da escola e dos profissionais da educação, como é que eu quero que o meu filho chegue à escola com um comportamento ajustado, com um comportamento de respeito àquele espaço e aos profissionais daquele espaço? Então vale a gente pensar nisso, né? Porque isso também é uma forma de separar, de se distanciar da escola, o que não é bom para a criança, porque quanto mais distante eu estou, maior as possibilidades dessa criança também distanciar-se. Lembrem do exemplo que eu acabei de dar sobre as meninas, né? Elas não viam na família as referências importantes para acreditar na escola e valorizar a escola como espaço de formação para a vida. E hoje elas sentem o peso de terem evadido, porque elas diziam, somente pela escola agora eu posso superar essa minha condição de exclusão social. Então nós somos importantes nesse processo. Bom, agora vamos falar também sobre os benefícios de estar juntos, né? Então, além de favorecer essa aproximação da escola, aliás, da criança com os processos de escolarização, eu vou compreender melhor o que acontece lá dentro. Compreendendo melhor, eu posso participar de uma forma mais efetiva, e eu participando de uma forma mais efetiva, eu posso conseguir encontrar estratégias de ajudar a criança para que os meus resultados sejam mais efetivos. Vamos falar um pouquinho da violência, porque a gente fala muito da violência, eu já tenho dito isso também para vocês. Olha, a transformação social que eu quero, muitas vezes eu não preciso esperar do presidente, do governador, do deputado. Eu posso começar lá dentro da minha casa. Então, há situações dentro da escola que a gente não precisa esperar que a escola faça. Eu posso fazer. Inclusive, isso é minha obrigação. Quando eu falo de educação moral, de limites, educação em valores, quem deve começar esse trabalho é a família. Não adianta a escola fazer isso sozinha. A gente não pode delegar à escola uma função que é minha. É minha função iniciar esse trabalho. É minha função dar continuidade a esse trabalho até que a criança alcance o estágio de autonomia, né? Que ela consiga ser um sujeito autônomo. E mesmo assim, mesmo nós adultos, até hoje, os nossos pais, eles ainda regulam o nosso comportamento, né? Olha, o que você fez não foi certo, olha, reveja, avalie o que você fez. Então, a nossa tarefa nesse processo de educação não acaba nunca. Então, lembrem-se que vocês têm que ser sujeitos de atuação constante e de peso na formação, porque com a violência, por exemplo, esse trabalho ele é imprescindível e é um trabalho que adentrou o muro da escola de uma forma muito violenta, claro, né? E que também tem prejudicado os processos de aprendizagem. Então vamos pensar um pouquinho nisso.
E aí eu convido você a refletir sobre como tem sido a sua participação na vida escolar do seu filho. Você tem participado, você tem acompanhado os comunicados que a escola tem te enviado. Tudo isso são formas. Você busca a professora, você sabe qual é o trabalho que tem sido desenvolvido na escola. Daí, com essas questões, você já tem um termômetro sobre como você tem sido presente na vida da escola. Agora, colocando uma vírgula nessa conversa, vamos falar do papel da escola, né, meu povo? Porque olha só, um vínculo ele não é construído de um lado só. Vínculo significa minimamente 2 lugares. Então aqui nós estamos falando de 2 lugares, família e escola. Falamos do papel da família, agora vamos falar do papel da escola. Qual é o papel da escola? O papel da escola é só ensinar currículo? O que você acha? Pense um pouquinho, né? Nessa nova configuração social que eu trouxe aqui para vocês. Enquanto eu trabalho o dia todo e o meu filho está na escola, é papel da escola somente ensinar currículo? Perceba que eu não estou dizendo que cabe à escola a educação da criança. Eu estou dizendo que o papel da escola é só ensinar as questões curriculares ou é também falar de uma formação do sujeito para a vida. E aí agora, endereçando a minha fala muito especificamente aos colegas da educação, eu sempre faço esse diálogo, né, e pergunto a eles a seguinte questão: será que nós reclamamos tanto da ausência da família, mas até que ponto nós temos estimulado a participação dessa família? Até que ponto eu tenho convidado essa família a estar comigo? Eu tenho permitido que a família esteja comigo no processo de escolarização dessa criança? Então, assim como a minha formação diz respeito à criança, a minha atuação diz respeito à criança, se eu preciso da família para formar e educar e ensinar essa criança, eu preciso fazer com que essa família esteja aqui dentro. Então, cabe a mim também oportunizar situações para que essa família chegue até a mim, né? E o que a gente observa, na verdade, eu tô falando isso de um local de causa, né? De alguém que está há 20 anos dentro de escola trabalhando. É que muitas vezes a gente chama a família para reclamar. Quando é que eu chamo a família para elogiar? Será que isso tem acontecido na mesma frequência? Os alunos que são indisciplinados, os alunos que trazem questões problema, que dificultam o processo de ensino-aprendizagem, como é que eu tenho promovido as situações de criar o vínculo? Será que, na verdade, o meu diálogo com essa família não tem sido diálogo que distancie? E aí, até que ponto o meu discurso enquanto profissional da educação é coerente? Porque eu falo que eu quero a família dentro da escola, mas eu só chamo a família para bombardeá-la. Então vamos pensar, caros colegas, né? Esse vínculo ele é construído de 2 lados. A família tem que querer estar dentro da escola, mas eu também tenho que dar esse espaço para que essa família seja acolhida e seja recebida. E no caso, o que acontece é verídico, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Muitas famílias, elas têm dificuldades de gerenciar essa relação com a criança, de como ela vai mediar, de como ela vai acompanhar. E aí? Porque a família não sabe, eu vou abandonar a família, a escola, né? Foi até em função disso que eu comecei o projeto da Escola de Paz. Porque eu comecei a perceber que era muito mais fácil eu dedicar um tempo às famílias, ajudando a família a desenvolver estratégias para estar com a criança, do que ficar sozinha ali com a criança, né? Os meus resultados começaram a ser muito maiores quando eu envolvi a família e eu meio que ensinei, a palavra não é legal, né? Mas eu instrumentalizei as famílias para estarem junto com as crianças. Então, nós profissionais da educação temos esse dever, né? De pensar como é que eu tenho favorecido, como é que eu tenho ajudado a família nessa constituição desse vínculo. Porque um precisa querer, mas ele não é o único. Ele sozinho não dá conta de construir esse vínculo. O vínculo se constitui a partir, no mínimo, de 2 pessoas. Então, a escola também tem que querer a família dentro desse espaço. Continuando aí, Claudilan, Val, Clécia, Valéria, Ecline, Frank, Daines, Santana, sejam bem-vindos, tá? E agora, então, vamos juntar esses 2 lugares sociais,
Lembrando que a família é o primeiro lugar de formação social da criança. Agora, a escola é a segunda instituição social de imersão da criança. A gente não pode esquecer isso, tá? A igreja, ela tá aqui no meio, né, trabalhando com tudo, mas a escola, a família, elas têm um peso muito grande. Na maioria das vezes, o primeiro rompimento, né, do vínculo familiar, porque a criança fica ali intensamente com a família durante os primeiros anos. A primeira vez que ela rompe para ficar sozinha é quando ela entra na escola. Por isso que a gente fala que muitas vezes a escola é a segunda instituição social de peso na vida da criança, porque a partir dali ela vai começar a trabalhar de uma forma um tanto mais autônoma, né, sozinha, e mediada por um outro que não necessariamente estava presente naquele vínculo familiar. Então, dito isso, vamos voltar à história da família e da escola do século XXI. Não podemos mais funcionar como a gente funcionava há 30 anos atrás, nem família e nem escola, porque nós temos novos desafios, nós temos novas formas de nos relacionarmos, nós temos novas demandas. Nesse momento em que eu estou aqui trabalhando com vocês, onde é que estão os meus filhos? Logo, eu conto com a escola para dar continuidade àquilo que eu faço. Mas a escola conta comigo para dar continuidade àquilo que ela faz. Então, nesse novo cenário social, a gente vai ter que dizer que aquela perspectiva rompida, né, que a gente chama de dia de ensinar e educar, talvez ela não seja mais suficiente para falar dos papéis da família e da escola. É muito comum a gente ver nas redes sociais, assim, tabelinhas, né? Família ensina valores, limites, papapá, papapá. Escola ensina português, matemática, blá. Ok, você concorda com isso? Tudo bem, mas me responda uma pergunta. Se o papel da escola é só ensinar português, matemática, né, as disciplinas, eu vou te levar à seguinte consideração. Se o seu filho subtrair um objeto de um colega, isso não é da disciplina de português, isso não é da disciplina de matemática. A escola, então, vai esperar até você chegar e vai dizer: agora você resolva isso lá do lado de fora, porque isso não me compete? Ou então, se o seu filho é vítima de violência dentro da escola, foi agredido por um colega, a escola vai dizer: separe os dois e deixe os dois sentadinhos em uma cadeira, porque isso não faz parte da disciplina de português, de geografia, de matemática. Então, os nossos papéis, né, enquanto escola, não podem mais se limitar ao ensinar, ao currículo. E tem um estudioso muito bacana que ele traz uma publicação, né, que ele fez ali no finalzinho do século XX, né, na década de 90, quando ele dizia o seguinte: a escola do século XXI, ela precisa estar fundada em 4 pilares. Ela precisa ensinar o aluno a conhecer o mundo, né? Ensinar o aluno a fazer, ou seja, a partir do conhecimento que ele tem, como é que ele vai aplicar esse conhecimento? Ensinar o aluno a conviver, ou seja, a estar com o outro em relação social. E por último, ensinar o aluno a ser um sujeito, em termos de valores, em termos de alguém que tem uma participação social. Olha o que ele está falando, a escola tem a função de ensinar a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Logo, se eu fico nessa de escola ensina e família educa, isso aqui que ele está falando não se sustenta, porque somente esses 2 pilares talvez se encaixariam na perspectiva do ensinar. E ele diz justamente o contrário. Para hoje, para o nosso momento social, a escola não pode mais ficar aqui. Ela precisa ficar aqui também, porque os problemas sociais entraram dentro da escola. Porque a escola, ela não trabalha uma cognição. Não é uma caixinha que eu abro e eu começo a enxertar conhecimentos ali. Eu estou falando de uma criança, de um sujeito que precisa ser formado integralmente. E nessa integralidade inclui a dimensão da convivência, inclui a dimensão das regras, inclui a dimensão dos valores, dos limites, da sua própria identidade, de como ele se vê, de como ele se percebe. Agora, eu estou dizendo então que o espaço da escola, o papel da escola precisa ser reconfigurado.
né? Nós, sociedade, precisamos entender isso. Mais ainda, nós, profissionais da educação, precisamos entender isso. Para quem tiver interesse em conhecer essa publicação, Educação para o Século XXI, Tesouro a Descobrir, de Jacques Delors. Vocês podem ler, é domínio público, tá lá no Google, porque é uma publicação que inclusive não é só do Brasil, porque muitas vezes quando a gente fala de educação, a gente fica, porque o Brasil não é Brasil, né? É uma perspectiva mundial. Por quê? Porque a gente fala de globalização, o mundo inteiro mudou. As mudanças que a gente vê no Brasil não são necessariamente só do Brasil, elas são provocadas por uma questão de reorganização mundial, né? Então a escola, seus profissionais precisam entender esse é um novo lugar social. Agora, quando eu falo disso, eu estou dizendo que compete só à escola esse papel de formação? Não. Eu estou dizendo que a escola vai dar continuidade, que a escola não é responsável sozinha por esse processo. Então, família, nós temos que estar juntos. Por isso, vocês vão ouvir falar tanto de parceria família-escola, vínculo família-escola, porque se eu falo de formação de um sujeito integral, biopsicossocial, nas suas diferentes dimensões, afetivo, cognitivo, social, físico, motor, como é que eu vou separar casinhas onde eu coloco a perninha pro motor, a cabecinha pro cognitivo, coraçãozinho pro afetivo? Não tem como. É um sujeito integral, ele é um sujeito pleno, ele é um sujeito integrado. Logo, em ambos os espaços, a gente vai trabalhar essa formação do sujeito pleno. Logo, a gente não pode fazer essa separação didática que a gente tem feito na prática. A gente precisa entender que ambos caminham juntos. A escola não tem como caminhar sozinha sem a família. E a família, ela precisa da escola para dar continuidade àquilo que ela faz, tá? Isso é um trabalho de corresponsabilidade. Ambos são responsáveis pelo desenvolvimento integral da criança. Não tem essa conversa de que família educa, escola ensina. Ambos educam. Por isso a gente precisa rever esse conceito de educação. Até porque a palavra é educação, não é? A criança vai para a escola para ter educação. Ela não vai para a escola para ter ensinação. Isso significa que a criança vai para a escola para ser formada integralmente. Então vamos entender isso. Que educar uma criança é um processo de corresponsabilidade de todos os atores sociais. Primeiro, família. Família começa e dá continuidade durante toda a vida. Escola dá continuidade de forma intensa. Igreja faz isso. Sociedade faz isso. Segurança faz isso. Então, todos nós somos corresponsáveis pela formação do sujeito de amanhã. Não pode ficar só nas costas da família, não pode ficar só nas costas da escola. Lembrem da Constituição, o dever do Estado, da escola, da família, ou seja, é o dever da sociedade. Então vamos sair dos nossos pilares, achar que é tarefa de A ou B tal coisa e entender que a minha função como a criança, seja eu mãe, pai, professor, o que for, é formar essa criança da melhor forma possível e de uma maneira integrada. Bom, pessoal, era esse o recadinho que eu tinha para vocês hoje, para começar a fechar nossa semana nessa discussão sobre relação família-escola, né, e o desenvolvimento da criança. Espero que tenha contribuído com vocês que assistiram aqui a nossa live de hoje. Agradeço a todo mundo que entrou, assinou. Agora, por último, a Kiss, o Gomes, agradeço a todo mundo que entrou, tem muita gente entrando, então não tô conseguindo acompanhar, mas de qualquer forma, muito obrigada mesmo por acompanhar. Nosso espaço é um espaço de partilha e de troca. Semana que vem tem mais, e a gente vai continuando as nossas conversas pelo Instagram. Dúvidas? Podem mandar, podem deixar nos comentários, podem enviar mensagem em inbox. Sugestões podem mandar também, que a gente vai alimentando o nosso canal a partir da demanda de vocês, tá certo? Desejo a todos vocês um bom final de semana e até a próxima. Tchau!